Vou fazer então a breve devocional e depois a gente vai orar. Um grupo de 3 pessoas, tá bom? Tem um dia a gente sai para orar, curtindo, e ali encerra esse momento, tá bom? Você pode, de verdade, terminou de orar, você clicar ou não. Quem vai desmontar todos os homens, tá? E eu preciso do apoio de vocês para deixar o salão em ordem. Porque quando eu vim aqui, aí eu vim sozinho, porque eu moro vocês, meu tempo era diferente, né? Então eu tive que, não sei se vocês lembram, as mesas estavam as mesas assim. Aí eu tirei todas, e aí nós temos que tirar as cortinas e colocar fileiras de mesas, 3 fileiras de mesa, e aqui na varanda também. Tem que colocar todas as vezes com as cadeiras, que o Moisés ele não vem hoje, senão a gente pode ficar até a hora que quiser, tá? Ele só tem ali, não vou deixar a chave para ele, mas ele é muito bacana. Já sabe. Não vai deu certo, tá? Então eu vou. É que é a música de despedida, seria, né? A gente pode chamar a cozinheira, orar por ela. Fazer um retrato. A ideia está sobre a mesa aí. Apoio? Olha para ele aqui, apoio? Apoio para apontar aí? Propõe a Apoio? Beleza. Então tá. Então para ficar mais tranquilo é o seguinte. Mas a gente divide em grupo de 2. Tá, 2 pessoas. Aí nós separa aqui, ó. E aí volta então para cantar essa música. Chama as cozinheiras para orar por elas. Serve alguém barato, toma toda a cozinha, tranquilo, hein? Falar nisso, precisa de alunos e alunos aprendizes da cozinha. O próximo ano, né, já começar a aprender. A turma está cansada, né? Tem gente, quem cozinha bem aqui, que é novo, tá uma mulher, cozinha bem. Pode aí pensar. É aprendiz. Masterchef, né? Masterchef. Lucão é bom cozinhando. A Stefânia Stefânia também. Passar o bastão para ele. A Stefânia tem dom mesmo. Então, depois já pensa lá. Ó, então eu vou fazer uma breve devocional aqui, tá? Sem nada de exposição, devocional mesmo. É no texto aqui do nosso retiro. Texto e tema. Até aqui, vem, qual é o texto? 1 Coríntios 11, 26. Certo? 1 Coríntios 11, 26. Todo mundo sabe que carta é primeira, o livro é primeiro. Quando você for citar o Velho Testamento, não fala primeira crônicas, primeira rei. Vai ser primeiro, tá? Primeiro livro. Agora, cartas, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando a gente pensa em igreja, irmãos, eu fico assim imaginando uma certa comparação entre a nossa igreja e as igrejas do Novo Testamento, porque não era uma igreja perfeita, né? Corinto, por exemplo, Coríntios era uma igreja complicada? Muito complicada, a mais complicada, né? Talvez aqui assemelha a Coríntios Gálatas, né? Mas Gálatas era um problema teológico, né? Teológico, doutrinário. Coríntios já é um problema, além de teológico, relacional, moral, né? Espiritual. Está uma igreja com sérios problemas. Mas é uma igreja que eu creio que se assemelha a nós também. A nossa igreja tolerável não tem conflito.
Não tem problema? Tem. Pode não ser idênticos a Corinto, mas com certeza, se Paulo escrevesse uma carta, como o anjo, né? Paulo escreve carta da igreja presbiteriana de Ituverava. Então imagina os apontamentos que ele faria para nós, com o propósito de corrigir, né, aquelas falhas. Qual é a igreja, assim, na visão de Paulo, quando ele escreve, a mais ideal, assim, que vem à perfeição? Filipenses, né? Filipenses. Então, é a carta que Paulo elogia, se alegra, não tem que chamar atenção. Uma igreja realmente muito cooperadora com ele. Então é uma carta que Paulo tem assim prazer de escrever, só tecer elogios aos irmãos e deixar ali algumas observações para a igreja continuar bem. Mas aqui em Corinto não, né? Corinto, você lembra que Paulo já começa apontando vários problemas que essa igreja tinha. Há problema, você lembra lá na questão da liderança, lembra que os irmãos tinham preferências, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então, uma preferência por algum tipo de líder. Preferir um líder, preferir um pastor, preferir um presbítero, não tem problema, porque você tem mais afinidade, né? Por exemplo, às vezes a igreja tem muitos irmãos que tiveram mais afinidade com o Saul, com o Vanderlei, com outros irmãos, do que com o pastor Cícero, isso é normal, né? Como também outros têm mais afinidade com a gente, desde que isso não interfira, né, no trabalho, e nem que você quase que idolatra aquela pessoa como se ela fosse a única. É o caso de Corinto. Um grupo de Apolo, um grupo de Paulo, um grupo de Pedro estava degradando. Bom é Apolo, que nada, bom é Paulo. Não, é Paulo tem, Paulo é assim, não, Apolo também é assim, então não é assim. Paulo, irmão, para com isso. Nós somos apenas certos. Ele fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ninguém, somos apenas certos. Fica brigando. Aí ele trata de problemas morais, né, do irmão, da igreja, né? Teve relação sexual, provavelmente com madrasta, fala dos problemas de casamento, orienta, fala dos problemas em relação a sacrifícios, né, a ídolos, come a carne, não come a carne, tem gente que é fraca, tem gente que não tem problema, ele vai tratar tudo isso com os irmãos. Ele tem problema de ordem pessoal com eles. Paulo não era bem-vindo em Corinto, ele tem problema. E ele fala, irmãos, eu vou ter que ir, nós vamos ter que conversar face a face, por carta, eu estou só levantando problema, mas eu quero ir, nós vamos face a face, vou bater um papo com a igreja e a gente vai corrigir os problemas aí. Ah, eu não quero ser duro, não, eu não quero ser duro com vocês, não. Quero chegar aí e vocês apontam os meus erros, eu aponto de vocês e a gente ora que tudo bem. Tá, vamos tratar. Porque, logicamente, você sabe que erros têm que ser tratados, né? Falhas têm que ser corrigidos, para que a igreja caminhe bem. Então, falar de Corinto é falar da nossa igreja, da nossa denominação. Nós somos perfeitos. Eu acho assim que se espelhar, né, em Filipos e Filipenses ali é o ideal. Talvez a igreja ideal, não perfeita, mas a igreja ideal. Mas olhar para Corinto, eu acho que é uma igreja real. Tá? É uma igreja real, é uma igreja que se assemelha a nós. Então, não é a mesma problema de lá. Nós temos o nosso conflito, temos nossos problemas, né? E a gente vai tratando deles, vai cuidando deles para sermos uma igreja mais produtiva, né? Uma igreja que vai progredir melhor no tempo que Deus assim permitir até aquele tempo. Quando Paulo escreve esse texto aqui, ele está falando de qual problema em Corinto? Qual problema? Ceia. Qual é o problema com a ceia? Porque a nossa ceia hoje, ela se assemelha à ordenança de Jesus. Tá? Quando Jesus veio lá no Senado, pegou o pão, partiu, colocava, faça isso, né? Toma, faz memória de mim, né? Só que aí, você sabe que em Corinto a ceia era uma
Era uma refeição, era uma festa, era tipo um almoço de acampamento. Né? Então, muita comida, muita bebida boa, não tinha refri, não tinha cantina, mesmo. Mas o povo estava lá, comendo e bebendo. Só que aí você faz uma festa. O que é certo ali em Corinto? O que Paulo fala para ele? Tem que fazer o quê? Esperar todo mundo chegar. Gente, tem ceia na igreja hoje. Então a ceia vai ser 19 horas. Ok? Então 19 horas. 19 horas. Aí se tivesse lá igual o pastor disse, 19 horas vamos começar. Né? As árvores atrasadas. Mas aí, 19 horas é a ceia. Só que chegavam lá os adiantados, 6 horas, né? Uma hora antes, e queria comendo. Nada de orar, nada de esperar, nada de consagrar o alimento, nada de pensar no que Cristo fez por aí, né? Nada do em memória de mim. Então ele chegava só queria comer. E Paulo ainda fala mais, olha, parece que vocês não comem em casa. Né? Parece que a refeição aqui, já sabe que a coisa é boa, então nem almoça em casa, segura para almoçar aqui, aí para almoçar, come tudo. Se está marcado para 19 horas, então quem chega às 19 horas, né, é pontual, chega lá, o que tem lá para comer? Foca. Sobra um ossinho de galinha, de porco, que de porco? Tem judeu gentil, o negócio está, né, meio controverso, tem que resolver. Mas tinha muita comida. Quem chegava, aí chegava lá no pastor, meu filho, mas pastor, não é 19 horas? Então, meu filho, até que faz com esse povo. Né? E aí aquela briga interna da igreja, né? Então Paulo escreve e fala para ele, irmão, está tudo errado, você tem que resolver esse problema da ceia. Vai falar, espera, então prepara a ceia, espera todo mundo chegar, faz o culto, faz a consagração e depois faz a festa. Faz o jantar da ceia. E essa é a única de Paulo. Então, por você ver que o texto da ceia aqui, ele é um texto não tão leve quanto dos evangelhos. Porque nos evangelhos, Paulo só fala isso. Jesus fala assim, deve tomar e comer, faça em memória de mim. Então, é simples assim. João não fala de ceia, mas João deixa no capítulo 6 do evangelho, deixa ali, né, algo sobre a ceia, que ainda não havia sido, né, instituída por Jesus como sacramento. Mas o próprio Jesus fala sobre comer o seu corpo, beber o seu sangue, ninguém entendeu nada, né, criou um rebuliço no sermão dele, que sermão duro, não entendi nada, todo mundo saiu ali, Jesus, tá bom, saiu, caiu também, todo mundo aí, pode ir. Aí Pedro, não, falou, nós vamos, calma aí, vamos conversar. Então, aí Paulo, ele tem que dar uma orientação para esses irmãos, mais clara, mais séria. E aí Paulo, você conhece que Paulo tem um temperamento sanguíneo, né? Sanguíneo, ele não mexe falar, ele fala mesmo. E ele briga com os irmãos, olha, por favor, a partir de hoje então, agora a ceia, né, no horário certo, definido, vai esperar todo mundo, ao chegar, ministra, e aí participa da ceia. Por isso que ele vai falando nesse capítulo, você já leu, a gente lê. Por isso que ele fala, olha, se você não examinar, se você não refletir na ceia, você pode estar recebendo maldição no igreja desse. Por isso que tem muita gente na igreja que já morreu por causa da ceia. É sério. Ele fala, muitos irmãos estão morrendo sob a disciplina de Deus, porque não estão sabendo lidar com o sacramento. É sacramento. É sagrado. Não se brinca com o corpo de Cristo. Não se brinca com o sangue de Cristo. Mesmo sendo em memória. Né? Mesmo sabendo que ele não está ali no elemento, mas é para lembrar dele, representa ele. Então brinca com aquilo, vai levar tinta mesmo. E muita gente morrendo. Então, Paulo, não, eu estou falando por amor a vocês. Corrija essa falha, porque senão a disciplina de Deus vai ser pior ainda. Né? E essa igreja pode até acabar, se não corrigir. Por isso que toda disciplina, ela é por amor. Duas coisinhas aqui que Paulo fala no verso 26. Todas as vezes cometa este pão dentro do cálice. Então você tem aí, a primeira coisa que eu entendo da ceia é a comunhão. Tá? A
comunhão. Tanto a comunhão entre nós e Deus e entre um e outro. A ceia, ela nos leva a uma comunhão, certo? Entre nós, estamos juntos, somos um só corpo, participamos do mesmo pão, do mesmo cálice, certo? Então um irmão participa com outro Cristo. Todos nós bebemos do mesmo sangue, comemos do mesmo corpo. Então ele deixa claro que esse é o momento em que a igreja precisa estabelecer o ponto forte da comunhão da igreja. A comunhão da igreja, você lembra, né, foi lido aqui, Salmo 133, né, onde o salmista deixa claro, gente, comunhão, união da igreja, ela só pode resultar em bênção, ela só pode resultar em vida, porque ela transmite isso para aqueles que estão de fora, né? E Jesus deixa claro, quando ele ora por nós, quando ele fala também da videira, que a igreja, quando ela está unida em comunhão, ela é uma igreja com a capacidade de ser produtiva. Jesus disse que quando nós estamos unidos juntos no mesmo corpo, nós também pregamos o Evangelho, as pessoas de fora percebem a nossa união e isso pode gerar bons frutos da igreja. Então é um tempo, né, muito propício estarmos aí em comunhão. Então todas as vezes que comerdes, então está vendo que é plural, né? Plural, está dizendo igreja, quando a igreja se reunir para participar da ceia, então ele está deixando claro que esse é um momento muito importante da comunhão da igreja. Segunda coisa, ele fala, anunciais a morte do Senhor. Então a ceia é exatamente o momento em que a gente apresenta qual é o propósito da morte do Senhor. Não está falando ainda de vida, de morte. Então vai lá, né, então você participa do sacramento e lembra, anuncia a morte de Jesus. Então esse é o ponto central da ceia, é anunciar que ele morreu. Por isso você pega o pão, você parte o pão porque ele foi partido, né? Você bebe o cálice porque o sangue foi derramado. Então uma vida foi dada naquela cruz, alguém morreu por você. Então quando você toma a ceia, é o momento mais sublime da igreja. Por isso que não pode brincar com a ceia. Abri um parênteses aqui. Quando eu comecei a pastorear a Peniel, comecei a Peniel muito aqui, né? Meus irmãos do céu, dá vontade de matar todo mundo. E eu estava começando a pastorar. Se eu sou chato hoje, eu era mais ainda, tá? Eu brincava mesmo com os meninos. Mocidade, eles queriam, sabe, não gosto desses meninos, mas eu não estava pregando, eles ficavam chutando o barubano, ficavam fazendo gacinho, beliscando. Eu parava de pregar, falava, gente, deixa eu pregar, não é possível. Aí eu falei, Senhor, estava igual, estava olhando mais o João lá, manda todo pro senhor. Sabe livre, essa pode para matar. Não, sério, irmão. Um dia eu estou lá pregando, irmão, acabou o culto assim, ó. Acabou o culto, acabei de pregar, a irmã de cá com a irmã de cá, foi pro corredor e travou, puxar o cabelo e dar pro outro. Sempre lembra. Aí não basta o louvor, né? Os meninos tocavam bem, mas achavam que era o centro de tudo, né? Eu fui lá chamar a atenção dele, falei assim, corrigi o louvor, não ia pra quê? O livro do louvor foi da minha casa. O louvor parou de cantar, estamos saindo da igreja. Porque não sei o quê, vou lá, meu irmão, você que sabe, faz se você quiser, né? Deus levanta o outro. Você não é o senhor da igreja, não, querido. Aí, beleza, ele foi embora. No outro dia, dei para sofreu um acidente. O carro se capotou. No outro dia, chegou lá em casa, ajoelhado assim, ó. Pastor, perdoa. Deus mostrou para nós que nós fomos sendo muito. Meninos, aqueles meninos mudaram. A senhora tá comigo, né? Quem conheceu a Peniel? Pô, nós saímos dali. Eu fiquei lá por só 3 anos. Nós saímos dali para 120 membros. Uma mocidade de 45 pessoas, 45 jovens. E trabalhando, e animado. Na época foi a igreja mais comentada em Franca. Mais comentada. Mas isso aí, sabe, brinca. E sabe o que eles falaram para mim?
ainda tinha capacidade. Não aguentava tudo. Além de sair para a rua apertando campainha e sair correndo, igual adolescente, eles estavam na igreja, sabe aquela igreja que quando a ceia junto? Eu pego o ponto da rua da rua, pega a ceia mesmo, bebe o copo, eu bebo. Eles pegavam o pão, vai um pedaço do pão ali. Pegava o copo da ceia, babava no copo. Babava, cuspia assim. Mas me contando. Eu falei, meu Deus, como é que Deus matou 6 anos? Sério, irmão? Mas aí, Deus corrigiu, né? Corrigiu. E hoje você está lá, você vê hoje também. Você vê um Marcelo, que é pastor lá em Bauru, né? Pastorzão, Ursão, né? Que é hoje, grande, sério. E a turma toda lá. Então, mas assim, eu brincava com as coisas de Deus, sabe? Brincava. Então, o que Paulo está dizendo, sei. É comunhão, né, muito interativa, muito boa, uma comunhão que traz resultados, né? E é um momento muito, assim, sabe, de santidade, que você vai relembrar o amor de Deus, anunciar que é o que deu a vida por você. Então, é aquele momento que você fala em igreja, irmão, ora, agradece a Deus porque Ele deu a vida por você. E por último, ele vai dizer que, então, o ponto crucial, até que Ele vem. Se é até que Ele vem, então na própria ceia, Paulo está anunciando que Ele vai voltar. Então você anuncia a morte e ao mesmo tempo anunciar a ressurreição dele e a vinda dele. Então na ceia eu estou lembrando, olha, Ele morreu por mim, está aqui representado nos elementos, né? Mas ao mesmo tempo eu estou aqui celebrando, né, um Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que voltará. Então, ele está dizendo, faça isso até que Ele venha. Então, até que Ele venha, a gente tem que melhorar a nossa santidade, a nossa comunhão, a nossa evangelização, para que Deus mude o rumo da nossa igreja. A nossa igreja, vocês que fazem parte dela, vocês que têm nos visitado, né? A nossa igreja é uma igreja muito boa. Não é por nada não, presbiteriana é uma igreja muito boa, né? Eu estou na presbiteriana desde 16 anos. Eu conheço as igrejas, né? O sistema de governo, doutrina. E a presbiteriana é uma igreja muito séria com a escritura, muito séria. Eu falo para vocês, se tivesse alguma coisa na Bíblia que eu fosse convencido do contrário, eu sou o primeiro a abrir mão. Se a gente defende as doutrinas bíblicas é porque a gente estudou. Foi lá no grego, foi lá no hebraico, foi lá, como você pensar, estamos lá, estudando, né, para dar um bom alimento, um alimento sólido para a igreja crescer nessa terra. Então nós somos uma igreja muito sólida, muito boa, muito bíblica, temos os problemas com Corinto, a gente vai resolvendo esses problemas, mas eu queria que a gente pensasse pelo menos nessas questões aqui, tá? E até que Ele venha, a gente trabalhar melhor a nossa comunhão, como igreja. Somos falhos, mas ninguém aqui é de ninguém. Você não pode dizer assim, eu sou do pastor Cícero, eu sou do pastor Eduardo, eu gostava mais não. Cristo é o Senhor. Se você olhar para mim, você está vendo um homem, e o homem é falho, né? Então você tem que olhar para Jesus e ajudar aquele que é o seu pastor a trabalhar o crescimento da igreja. Então, uma comunhão entre nós muito boa, sabe, que vai realmente trazer muitos frutos para a igreja. Até que Ele venha, vai anunciando a morte do Senhor. Então, pregue a palavra, evangelize. Até que Ele venha, anuncia que Ele também voltará. E lembra que Ele voltará para juízo. Jesus não volta como Salvador de mais ninguém. Salvação é aqui. Por isso que a Bíblia sempre fala, tempo oportuno é hoje. Se você tiver que acertar a vida com alguém, pedir perdão, peça hoje. Se tiver que começar a melhorar a vida cristã, começa hoje. Porque hoje é o tempo oportuno. Amanhã você não sabe se vai ser oportuno mais. Não sabe. Hoje você, por enquanto, está sabendo. Então, aproveite para poder melhorar a sua comunhão, a evangelização e se preparar aí da vinda do Cordeiro, que nós contamos ali, né? Do Apocalipse,
e a gente, aí sim, né, ter uma vida eterna, com um só corpo, estar juntos ali com Cristo, reinando eternamente, sem diferença, né, sem nenhuma crise, nenhum conflito, nada. Uma vida eterna, que não temos a noção como ela é, mas sabemos que é para lá que a gente vai, e é ali que aqueles que foram nos aguardam. Amém? Amém. Sabe, uma das pessoas do meu sábado, eu falou a respeito de Hebreus 11, 12, e fala do despertamento da mulher. Ali. O ano passado, eu entrei já na Bíblia já há alguns anos tentando terminar ela. E no ano passado eu tive muito problema. Assim, sabe? Com isso mesmo, assim, de eu ficando muito doente, sabe? Como uma coisa de toma todo o seu tempo. E ali fui parando, parando de ler a Bíblia. Parando. Não dava tempo, eu já tinha aquela rotina de ler ela, assim, eu levantava à noite. E aquilo ali foi esfriando, realmente, assim, isso acontece mesmo. Só que passa, o saco foi esfriando e eu comecei a sentir os ataques espirituais. Coisa assim de outro mundo mesmo. Teve um dia que assim, eu vi ele chorando dentro de casa, assim, ele saiu com ele perto de mim. Eu fui para essa rua, eu olhei assim para frente e ninguém nada. Depois daquele dia mesmo, eu voltei para trás, eu peguei no celular, eu caí de joelho, pedi para Deus, porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. Veio na minha cabeça. Eu na frente de casa, os três tudo assim, acabado. Falei, gente, coisa mais estranha, mas assim, aí eu olhei assim, chegou perto, amor, eu tô muito aflita. É opressão mesmo. Espiritual mesmo, muito demais. Aí eu cheguei em casa, peguei no quarto, caí de cabeça pra ajudar. A partir daquele momento, foi um deserto. Não terminei de ler a Bíblia porque a gente assim, terminei. Mas assim, vou ler ela de novo, e até a Apocalipse. E quando eu encerrei Hebreus, o professor falou sábado, aí eu comprei assim, um despertamento para fé. Em Hebreus. E é isso que nós precisamos. E assim, a gente não pode amolecer, não. Não pode amolecer. Porque ele está do seu lado, ele quer você. E o outro é a dele. E tudo a gente fala, irmãos, é para alerta, né? Eu sou um pastor, você acha que você morra no pecado? Vá para o inferno? É que você vem, volta, vê o terreno. A gente ama na igreja e é aquilo que a gente vai fazer. Bom, então, 2-2. Não sei se você não orou ainda, então vamos dividir, tá? Rebeca com alguém, dizendo para ficar. Ó, tem o Daniel ali, tem a. Não, não tem que separar. Você pode orar com a Ana, você pode orar com a Não, mas você conheceu o filho, Ana. Ela ama amizade. Então, Daniel,